Eu já preenchi aqui, então, 90% da minha extensão e agora chegando na reta final, eu vou fazer as laterais. Eu sempre deixo por último, porque eu acho mais importante a gente preencher o meio do que ficar perdendo muito tempo nos cantinhos, sendo que são os primeiros lugares que caem. Então, num trabalho comercial, eu sempre foco a maior parte do tempo para preencher o meio. Esses fiozinhos aqui, ó, do cantinho externo, normalmente são os 4 últimos fios aqui do cantinho externo. Eu não aplico a extensão. Por quê? Porque são aqueles fios que ficam mais bagunçados, mais tombados. E quando a gente preenche, ele tende a dar esse efeito do olho ficar mais caído. Então, para ficar com aquele aspecto mais quadradinho, que vai fazer aquele efeito de levantamento no olhar da cliente, eu deixo esses fiozinhos sem aplicar. Eu começo dos fios que já estão mais retos. Olha só como que eu vou fazer. Vou entrar com a minha pinça mais fina, direcionada para fora, e vou, ó, pressionar a pinça na pele, para eu conseguir levantar e fazer uma acoplagem bem próxima da raiz, porque esses do cantinho externo, eles adoram ficar tombados. Então, ele tem que estar, ó, bem encaixadinho, bem pertinho, para não ficar com esse efeito. E para conseguir esse encaixe, eu tenho que pressionar com a minha pinça de isolar, olha só. Vou abrindo da mesma forma, entro com a pinça. Venho pegar o meu fio primeiro, e na hora que eu vou acoplar, ó, eu pressiono a pinça. Olha como vai me dar uma boa abertura, uma boa visualização para fazer esse acabamento aqui do cantinho externo. Abri, separei, mantenho por enquanto. Na hora de acoplar, ó, pressiono para abrir bem e faço o meu encaixe. Mantenho por enquanto. Na hora de acoplar, ó, pressiono. Olha esse aqui bem na camadinha de baixo. Eu vou ter que pressionar bastante para conseguir fazer o encaixe. Muita gente tem dificuldade na hora de aplicar aqui do lado esquerdo, nesses fios do cantinho externo. Então, vamos lá passo a passo, ó. Lembrando que esses primeiros a gente não aplica para não ficar com aquele efeito tombado, ok? Então, aqui no cantinho externo, a gente vai seguir esse mesmo segmento, de arrastar para a esquerda, entrar com a pinça de pegar o fio, trazendo para a direita. Na hora de pegar o meu fio, eu vou entrar com a pinça apontada para a direita e depois eu vou girar. Tem leste que quer pegar o fio já nessa posição de direcionar para o canto externo, mas acaba ficando mais difícil. Então, o ideal é eu entrar com a pinça direcionada totalmente para a direita e depois eu giro para conseguir fazer o meu impulso. Mantenho por enquanto. E daí, na hora que eu vou acoplar, eu faço esse levantamento. Olha como eu uso a própria pinça para levantar o fio e eu conseguir visualizar e fazer o encaixe de forma tranquila. Vamos lá de novo? Entrei com a direita e depois eu giro. Mantenho por enquanto. E na hora que eu venho com o fio para acoplar, eu levanto. Base com base, eu solto. Entrei com a pinça para a direita e depois eu giro. Por enquanto, eu mantenho. A hora que eu venho com o fio, levanto a pinça e encaixo. Sempre esse movimento, ó. Abri espaço, direcionei para a direita, girei. Por isso que é importante segurar na pinça de forma correta, para conseguir esse movimento de girar o pulso. Aí eu impulsiono e faço a minha acoplagem. O ideal é você ir aplicando um de cada lado, para não correr o risco de grudar, tá?
impulsionei, aí eu acoplo e solto. E ele já vai dando esse efeito, ó, de direcionar os fios para o canto externo. Tô com a pinça para a direita, eu giro, pressiono para cima e encaixo. Olha esse fio como ele tá bem na camada de baixo e eu consegui fazer um encaixe bem perto da raiz, sem ficar aquele aspecto tombado, que é perfeito para fazer aquelas fotos que a gente levanta e consegue visualizar bem a raiz. Eu adoro postar foto assim. Fica até parecendo um implante de tão perfeito. E conforme eu já vou chegando nessa parte, aí já fica mais fácil eu trocar para pinça curvada. Então, essa pinça reta, ela é mais fácil só para essas extremidades. Depois, a pinça curvada, ela vai me dar uma estrutura, um encaixe melhor para conseguir fazer esse isolamento. Agora, para fazer essa região aqui do canto interno, primeiro eu vou tirar a fitinha que está mais próxima dele. Eu vou tirar só até embaixo da sobrancelha, não vou descolar tudo e já vou impulsionar, ó, para fora. Só isso. Lembrando que a gente sempre tenta evitar mexer ao máximo para não ficar perdendo tempo. Agora eu vou usar a minha pinça reta para conseguir separar esses fiozinhos que estão aqui no cantinho interno. Eu vou usar o meu dedinho para me auxiliar. Eu vou apoiar aqui o meu dedinho mais ou menos no meio do olho da cliente e vou fazer essa pressão para fora. O meu próprio dedinho já vai dar esse movimento de trazer os fios sem eu precisar ficar enchendo de fita. E daí, com esses 3 dedos, ó, eu vou conseguir movimentar. Então, ao invés de fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, impulsionar com o dedinho e movimentar com esses dedos. A minha pinça de pegar o fio é o que vai me ajudar na hora de isolar. Eu vou abrir espaço com ela, peguei o fio. Mantenho ele por enquanto, na mesma posição, mantenho a minha pinça. E na hora de aplicar, eu pressiono ela na pálpebra. E assim eu consigo fazer minha acoplagem de forma livre. Vamos lá mais uma vez, ó. Vou usando a minha outra pinça para me auxiliar. Peguei o fio. Pressiono contra a pálpebra para abrir um bom espaço e acoplo. Esses fios do cantinho interno é muito importante manter uma distância mais encaixada da raiz para não ficar aquele efeito do fio tombado que não fica legal. E eu sempre gosto de trabalhar com curvatura C para dar um acabamento mais encaixado, mais bonito. E assim eu vou fazendo, ó. Sempre com o dedinho pressionando, abrindo espaço, pressionando e fazendo o meu encaixe. Sempre os fios eu vou direcionando para o cantinho interno. Olha só como com as 2 pinças fica bem mais fácil conseguir fazer essa abertura, esse encaixe, mesmo com esses fios que são mais fininhos. E tem gente que fala, ai, Rafa, nessa hora de puxar com o dedinho, às vezes eu percebo que abre o olho da cliente. Gente, não tem problema. Por quê? Porque já é o final do procedimento. E a gente usa uma quantidade tão mínima de adesivo nesses fios menores, que ela não vai sentir ardência. Então, é só nesses últimos 5 minutinhos que a gente usa para fazer esse acabamento aqui do cantinho interno. E fazendo com esse macete do dedinho, rapidinho eu já vou preenchendo essa região. Aqui, pessoal, eu tô colocando um do ladinho do outro, fazendo do mesmo lado, mas é para mostrar para vocês o lado que eu estou trabalhando. No dia a dia, eu vou colocando um e um, para não correr o risco de grudar um no outro, não ter que acabar ficar separando. Então, no dia a dia, vocês fazem isso no máximo 2 e 2 cada lado, tá bom? Outra coisa importante, se eu pressionar bem o meu dedinho, tá vendo que vai abrir até esses fiozinhos aqui da curvatura da pálpebra dela? Eu até consigo aplicar nesses fios, mas não é legal a gente colocar, porque a hora que solta, ó, como ele vai ficar mais espremidinho já ali no cantinho. Então, pode acabar incomodando a cliente. Só até aqui, onde
Só até aqui onde acaba a linha da pálpebra dela já é o suficiente para dar um acabamento na extensão. Não tem necessidade de colocar até todo aquele comecinho, tá? Ó, aqui, por exemplo, tem um babyzinho, eu vou entrar com a pinça bem perto da pálpebra e pressiono para não encostar em nenhum outro fio. Agora, no lado direito, o cantinho interno, ele tende a ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque desse lado, quando a gente usa o dedinho, a gente consegue manter a pinça de isolar. Já desse lado, eu vou ter que tirar a pinça para conseguir pegar o meu fio. Só que daí, o que a gente vai fazer, ó? Eu vou puxar com o meu dedinho, vou colocar o dedinho no meio do olho da cliente e vou puxar para o canto externo. Eu dou uma apertadinha aqui com a minha pinça de isolar para dar uma desestufada no pet. Entro com ela, vou separando aqui, abrindo já e separando o meu fio. Eu entro com ela direcionada para a direita e só depois eu giro e encaixo a pinça aqui bem rente à pálpebra. Porque a hora que eu soltar aqui o meu dedinho, não vai ter problema, porque eu já vou ter pressionado o fio e ele não vai mais sair da posição. Quando eu vou acoplar, é só manter essa pressão para eu conseguir fazer o encaixe. Olha só, se eu não usasse o meu dedinho, como ia ficar muito mais difícil conseguir distribuir esses fios e como eles iam ficar mais apertadinhos aqui com a distância. Olha só quando eu pressiono, como eles abrem. Encaixo e pressiono. Na hora que eu vou acoplar, ó, dou uma levantada para encaixar bem pertinho da raiz. Pressiono e encaixo. Quando vocês vão pressionar, lembra dos 2 dedos que a gente sempre usa de apoio? Vocês podem colocar eles aqui também, ó. Eles também vão ajudar na hora de fazer essa pressão. Então, por exemplo, abrir aqui com o dedinho. Separei, tô aqui segurando. Na hora de acoplar, ó, eu posso vir com a pressão de novo e fazer a minha acoplagem de forma livre. Lembrando que esses fiozinhos muito aqui do comecinho, a gente não aplica para não ficar algo incomodando, cutucando a cliente. Não tem necessidade de pôr. Entrei com a direita e giro. Fico ali pressionando o meu fio. Na hora de acoplar, faço o movimento de elevação e faço o meu encaixe. Sempre seguindo essa linha. E conforme eu vou penteando, sempre direcionando ali pro cantinho externo já. Pra ir dando o meu acabamento.